Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma boa noite para todos que estão aqui no salão do Centro Espírita Vinhas do Senhor, Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. E uma boa noite também para aqueles que estão nos acompanhando através do Facebook. Hoje, a cristandade comemora a Páscoa. E eu resolvi, então, fazer uma palestra a respeito da Páscoa. Eu tenho certeza que hoje no Brasil todo, ou essa semana inteira que está terminando, muita gente fez a mesma palestra, falando da Páscoa. Então, o que vem ser a Páscoa? Ela é uma festividade judaica, que dura 8 dias. É a celebração da saída do povo judeu da escravidão no Egito. Há muitos anos atrás, na época de José do Egito, muitos judeus migraram por causa da seca, da fome, migraram para o Egito. E lá eles foram crescendo, foram aumentando a população. E chegou uma hora que o faraó viu que aquilo poderia comprometer até a segurança do país. Então o que aconteceu? Escravizou o povo judaico. Eles trabalhavam nas piores serviços, os mais difíceis, era ali que eles trabalhavam, moleiro, aqueles serviços mais pesados, né? E ficaram ali 400 anos como escravo. Tem aquele episódio, que a maioria conhece, de Moisés, um cestinho de vime descendo do rio Nilo. Estavam lá as irmãs do faraó, ali se banhando, e uma delas pega aquele cestinho, tinha uma criança dentro. Então ali Moisés, né, saiu das águas, o próprio nome quer dizer isso, tirado das águas. E ele foi criado ali, lá, com a família nobre, vamos dizer assim, com toda a facilidade, né, estudos, conhecimentos daquela época, né? Mas chegou um dia em que ele estava passando por um determinado local e viu um soldado praticamente matando um trabalhador israelita. E ele tomou as dores daquele trabalhador e acabou matando o soldado. E ele fugiu para o deserto, porque ele cometeu um crime. E lá no deserto, num determinado período, ele de repente surge numa moita, né, um fogo, a famosa sarça, né? A sarça flamejante, né? E ali uma voz saiu dizendo o seguinte: vai até o Egito e liberta o meu povo. Então surge aquela história das 10 pragas do Egito, né? Moisés volta ao Egito e vai falando com o faraó. E vão acontecendo aquelas pragas e o faraó não liberta o povo. Ele resistiu 9 pragas, né? E a 10ª praga era a morte dos primogênitos. Iam ser mortos todos os primogênitos ali do Egito. Era essa a história da 10ª praga. Então Moisés instruiu as famílias dos hebreus que sacrificasse um cordeiro macho, sem defeitos, e retirasse o sangue dele e passasse no umbral da porta, para que o anjo da morte, vamos dizer assim, pulasse a casa dos hebreus, só sacrificasse os filhos dos egípcios. E aí o faraó se rendeu e deixou então o povo hebreu saído da escravidão do Egito. Então tem aquela travessia do Mar Vermelho, eles vão para o deserto, ficam ali 40 anos no deserto, morando em barracas, né? Vida muito difícil, imagine. E se alimentando mal. Dizem que foi providencial essa ficada deles no deserto, até para retirarem deles aqueles costumes que eles adquiriram no Egito. Ficaram ali 40 anos. Então, os judeus, até hoje, eles celebram a Páscoa, comemoram a saída da escravidão. Então, para os hebreus é isso.
E eles têm lá todo o ritual deles, né? Nessa época eles comem lá o pão ázimo, que é um pão sem fermento, o vinho e ervas amargas, tudo para lembrar aquele sofrimento, aquela dificuldade que eles tiveram na saída do Egito. E a Páscoa cristã? Por que a Páscoa cristã? Porque Jesus foi preso, foi crucificado e ressuscitou na Páscoa judaica. Então, o cristianismo colocou dentro da cristandade essa comemoração. A famosa Semana Santa, cujo auge dela é a crucificação do Cristo, né? Então, vamos nos lembrar agora um pouquinho da última ceia de Jesus. Jesus era judeu, os discípulos também eram judeus e queriam comemorar a Páscoa. Então Jesus recomendou que um deles fosse a um determinado local e reservasse lá para eles fazerem a ceia da Páscoa. E quando lá estavam reunidos, Jesus com os 12, Jesus inovou, criou a cerimônia, né? Criou os lava-pés. Jesus se cingiu de uma toalha, colocou lá uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Um ato de humildade, mostrando a eles que eles devem ser humildes, né? Que o maior servidor é aquele que serve a todos, né? Até Pedro recusou, mas depois Jesus falou para ele: ó, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. E Pedro falou para ele: Senhor, então me lava os pés, as mãos, a cabeça. Então ele instituiu essa cerimônia de lavar pés. Jesus também ali ele passou para os discípulos um novo mandamento. Quando ele fala, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então, essa fala é para eles. Porque muito antes, Jesus já tinha falado, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa recomendação, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, era para que eles, os discípulos, se mantivessem unidos, que se ajudassem, porque ele sabia, eles iam dar uma expansão à doutrina do Cristo, e seria muito trabalhoso. Então, Cristo recomendou a eles que se mantivessem unidos. E Jesus fala, olha, eu queria muito comer essa Páscoa convosco, porque essa Páscoa é a minha última Páscoa com vocês. É preciso que eu vá. A próxima vai ser comemorada no reino dos céus. Os apóstolos se entristeceram com isso. Ia ficar sem o mestre. Imagine, de repente, aquele elemento que passava todas as orientações, que consolava, que orientava, e ia embora. Então Jesus diz a eles o seguinte. Vamos lá. O que Jesus fala para eles? Jesus fala o seguinte: não se turbe os vossos corações, quer dizer, não se entristeçam, né? Confie em Deus, confie em mim. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E diz o seguinte: eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Então Jesus, o que está fazendo aí? Prometendo a vinda do Consolador. Os demais ramos do cristianismo dizem que esse Consolador veio 50 dias depois, na chamada Pentecoste.
aquela reunião em que os apóstolos estavam lá no cenáculo e de repente apareceram umas línguas de fogo e eles começaram a falar cada um em língua diferente. Mas, se isso fosse verdade, o que foi revelado de novo ali? O que foi corrigido? O que foi ensinado? Nada. Então ali simplesmente o máximo que pode ter acontecido é Jesus abrindo a mediunidade dos apóstolos para eles trabalharem. Mais nada. E esse Consolador veio, mas tinha que passar o tempo. A ciência tinha que evoluir, as liberdades tinham que aumentar, a imprensa tinha que surgir, e ela surgiu no dia 18 de abril de 1857. Até amanhã é aniversário. É o Espiritismo. E nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Bem, depois que Jesus fala isso, passa essa consolação para eles, né? Jesus sai para o Horto das Oliveiras, é preso, vai para a prisão, é açoitado, tudo aquilo que nós sabemos, é açoitado, coroado de espinho, vai para a casa de Caifás, vai para Herodes, volta para Pilatos, e ele é então condenado à crucificação. A crucificação era um modo de punição utilizada pelos romanos. Tanto é que no dia que Jesus foi crucificado, mais 2 foram crucificados com eles. O chamado bom e o mau ladrão, né? E muitos outros foram crucificados antes do Cristo e depois. Dizem até que teve uma época que foi crucificado 5.000 pessoas no mesmo dia. Então era um modo de punição dos romanos. Mas então Jesus foi condenado, passou a noite sem dormir, sem se alimentar, né? Foi açoitado, estava enfraquecido e teve que carregar aquela cruz em direção ao Calvário. Dizem que mede 600 metros de subida. Ele foi crucificado ao meio-dia e desencarnou às 3 da tarde. Então, a cristandade colocou essa festa dentro do calendário dela, festa judaica, né? Puxando o judaísmo lá, a Páscoa. Então eles comemoram rememoram essa semana, todo o sofrimento do Cristo, né? E o apóstolo Paulo fala, numa das suas cartas, que Jesus morreu na cruz para apagar os nossos pecados, que o sangue derramado dele apagou os nossos pecados. Então a Páscoa cristã, isso é a vida, comemora a vida que Jesus nos deu, né? Tanto que hoje muita gente está falando aí, feliz Páscoa, né? Mas o que o Espiritismo diz de tudo isso? O Espiritismo não tem festa, não comemora nada disso. Respeita tudo isso, né? Mas tira lições de tudo isso. De tudo isso ele tira lições. Então, para o Espiritismo, a morte de Jesus não foi para pagar nenhum pecado nosso. Porque o que nós já fizemos no nosso passado está feito. Então, para o Espiritismo, o que nos salvou não foi a morte de Jesus, foi a vida. Foi o que ele ensinou antes, nos 3 anos, as verdades que ele revelou, o Deus bom, justo e misericordioso. A caridade, a humildade, a paciência, a tolerância, o perdão, o reconciliar com os adversários, o amar os vossos inimigos. Que coisa mais importante do que isso? Conseguir amar os inimigos. Jesus passou ensinamentos para o nosso futuro. Que o nosso passado espiritual, o que nós fizemos está feito. E isso nós vamos resgatando. A cada nossa passagem pela Terra, nós vamos resgatando as nossas faltas do passado, que nós temos. Nós somos imperfeitos, somos espíritos ainda da 3ª ordem. Então nós temos dívidas do passado. Mas cada reencarnação nossa, nós vamos nos livrando dessas imperfeições e ganhando virtude. Então, para o Espiritismo, o importante não foi a crucificação na sexta-feira, foi o domingo de madrugada, o retorno do Cristo. A cristandade fala que ele ressuscitou em corpo material. E o Espiritismo garante, né, que Jesus ressuscitou em corpo espiritual.
E se nós lermos os evangelhos atentamente, nós vamos ver que foi isso. Porque, de repente, Madalena chega lá, o túmulo está vazio. De repente, 2 anjos lá conversam com ela. E quando ela sai lá fora, uma pessoa vestida de branco conversa com ela, ela não reconhece. Mas quando ele fala Maria, ela viu, sentiu a voz do Cristo, né? Então ela fala Rabone, mestrinho, né? E o Cristo fala para ela: não me toques, que eu ainda não fui para meu Pai. Ele estava no corpo espiritual, E recomenda ela para contar para os apóstolos. E ela vai contar para os apóstolos. Chegam lá e eles não acreditam nela, porque ela é mulher. Mas depois, passados uns tempos, eles estão reunidos 10 discípulos. Só Tomé não estava lá. De repente, Jesus aparece no cenáculo com as portas fechadas. Ele não entrou pela porta, bateu. Ninguém viu Jesus caminhando pela rua, fazendo palestra no centro ou na praça. Ninguém viu. Ele aparecia e desaparecia. Então ele apareceu, conversou, não recriminou nem Pedro, nenhum deles, porque só um dos discípulos ficou ao pé da cruz, João. O resto, na hora sumiu tudo. Ele não recriminou ninguém. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Conversou com eles, saudou, né? De repente, desapareceu. Alguém encontra com Tomé e fala: Tomé, Jesus esteve conosco lá no cenáculo. Eu não acredito. Eu só acredito se eu colocar os dedos na marca dos cravos. Um dia estavam os 11 reunidos. Aí Tomé estava lá. Jesus chegou, de repente apareceu. Tomé, toque aqui, sou eu mesmo. Aí Tomé fala aquela frase, né? Meu Deus, meu Senhor. Depois ele aparece, de repente, 2 discípulos caminhando pela estrada de Emaús. De repente ele sente que uma pessoa está ao lado deles, mas eles não ousam nem olhar de lado. E foram conversando. Quando chegou no destino, eles resolveram se alimentar. Aí Jesus partiu o pão. Quando ele partiu o pão, eles sentiram que era Jesus. Aí Jesus conversou com eles, né? Tinha todo o diálogo ali com eles, né? Aparece andando, de repente, ao lado deles. De repente ele aparece, os discípulos estão pescando e ele aparece na praia. E a última aparição dele foi aquele episódio famoso dos 500 da Galileia, quando de repente eles estão lá num monte e Jesus aparece, fala com eles e depois ascende aos céus. A última aparição dele, né? Então, para o Espiritismo, gente, Jesus ressuscitou, ou melhor, estava em corpo fluídico. Aí muita gente pergunta: mas e o corpo dele? Aonde foi parar o corpo de Jesus carnal? Então tem muita teoria por aí. Uns dizem, os judeus falam que o corpo dele foi roubado. Até acusam os apóstolos. Mas o que o Espiritismo diz a respeito do corpo de Jesus? Diz o seguinte: Jesus multiplicou os peixes e os pães. Tinha lá 2 pães e 2 peixes, lá ele multiplicou, alimentou 5.000 pessoas, caminhava pelas águas, fez tanta cura. Será que ele não tinha capacidade para desmaterializar o corpo dele, o material dele, desaparecer, para não ficar sendo motivo de veneração o corpo dele, como fizeram com outros? Então o Espiritismo acredita nisso, que ele desapareceu com o corpo dele. Mesmo que o próprio Paulo fala, né? A carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. O que vai fazer no reino dos céus um corpo de carne? Nós somos espíritos e nós temos um corpo espiritual. Então Jesus se apresentou naqueles locais, ele aparecia e desaparecia em corpo espiritual. A morte de Jesus na cruz. Se Jesus tivesse morrido, passado a fio de espada, apedrejado, ou ficasse doente, para o Espiritismo não faz diferença nenhuma. Que o importante para o Espiritismo são os ensinamentos dele. Os ensinamentos dele são para a nossa libertação, não libertação física, libertação espiritual. Como ele libertou, por exemplo, Maria de Magdala, que era uma perdida, vamos dizer assim, que era assediada por um monte de espíritos. Como ele libertou espiritualmente Zaqueu. Então isso para o Espiritismo é importante. Os ensinos dele é para a nossa libertação. Por isso que ele fala, né?
todo aquele que me segue, quer dizer, segue meus ensinamentos, jamais andará em trevas. Quem segue os ensinamentos de Jesus está caminhando para a luz, está evoluindo. Todo mundo tem ideia do que seja andar em trevas. Andar em trevas é se envolver com vícios, com crime, com a desonestidade, com corrupção, com tudo que é contrário às leis de Deus. Isso é andar nas trevas. E, como o próprio Jesus recomenda, brilhe a vossa luz, porque todos nós somos luzes. E compete a gente brilhar, fazer lembrar. Vai chegar uma hora que nós seremos luzes. Vai chegar uma hora que nós não vamos precisar mais reencarnar. Então o Espiritismo nos fala: quem somos nós? De onde nós viemos? Por que nós viemos? Por que nós sofremos? E para onde nós iremos depois? Então o Espiritismo nos passa: nós somos imortais. Essa não é a primeira vez que nós estamos aqui na Terra, e nem vai ser a última. A cada passagem nossa pela Terra, nós chegamos aqui com um planejamento de vitória. Todos nós. Ninguém veio aqui para ser alcoólatra, para ser viciado em droga, para ser político corrupto, para ser criminoso, para ser assassino. Ninguém veio. Todos nós vemos um propósito com um planejamento de vitória, de crescimento espiritual. Mas como nós somos imperfeitos, nós temos imperfeições, nós caímos. Mas, como disse Jesus, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Todos nós vamos nos tornar um dia Espíritos Santos, arcanjos. É a última ressurreição nossa. Então nós ressurgimos na carne de vez em quando e depois ressurgimos no mundo espiritual. Paulo fala isso. Morre esse corpo carnal, ressuscita esse corpo espiritual. Toda vez que o nosso corpo para de funcionar, nós ressuscitamos o corpo espiritual. Vamos para o mundo espiritual de onde nós viemos. Então, o Espiritismo ele não comemora a Páscoa, mas ele mostra para a gente o que é de importante Jesus ensinou para a gente. Como já disse aqui, o importante não foi a morte de Jesus, foi a vida. A morte dele foi apenas para dizer que a morte dele foi uma coisa interessante, num ponto em que ele veio dizer: todos são imortais. E eu voltei para mostrar para vocês que a morte não existe. Eu estou vivo. Os filhos de vocês que desencarnaram estão vivos. Mães, se consolem. Seus filhos estão vivos. A própria mãe de Jesus, aquele filho adorado dela, ela ficou sabendo que ele estava vivo. Ninguém morre, a morte é só do corpo. Então, isso que Jesus viu, a coisa mais importante, se Jesus não tivesse ressurgido, Jesus foi o único da história, ninguém, as religiões, todas as religiões do mundo, elas vieram através de um líder, né? Buda, Zoroastro, Confúcio, né? Krishna na Índia, né? Todos, né? Mas todos morreram e ninguém voltou. Jesus foi o único que voltou para dizer: a morte não existe. Que ele pregou isso a vida inteira. E cansou de pregar e falar: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Jesus falou em reencarnação com essa palavra? Não, mas ele deu toda a ideia da reencarnação. Quando ele fala que João Batista era a reencarnação de Elias, era Elias que tinha retornado como João Batista. Quando ele, naquele diálogo com Nicodemos, ele fala: não verás o reino do céu se não nascer de novo. E Nicodemos entendeu o que Jesus falou. Mestre, mas como é que pode ser isso? Pode um homem velho entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus falou para ele: tu és mestre em Israel e não sabe disso. O que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Entendeu? Então ele fala, ele demonstra isso. Ele fala em vida futura. Todos os ensinamentos dele é para isso. Ele nos consola por ocasião do sofrimento. Bem-aventurado os aflitos que choram, porque eles serão consolados. Aqui todo sofrimento bem suportado. E isso o Espiritismo faz com a gente. Ele nos mostra a razão do sofrimento. Por que nós estamos sofrendo?
né? Ou ele fez alguma coisa nesta vida, fez alguma escolha errada, e essa escolha errada trouxe sofrimento, ele ficou preso, ele ficou doente, ele sofreu um acidente, ele perdeu os bens, tudo por escolhas erradas. Então são sofrimentos dessa vida aqui. A esposa largou dele, o marido largou dela por erro, por equívoco. São escolhas erradas aqui. Agora tem coisas que vêm do passado nosso. A gente olha assim, eu sempre fui bom filho, eu sempre fui bom pai, bom esposo, bom cidadão, bom funcionário, e estou passando por isso. Não tem explicação, a explicação está em vidas passadas. Por que é que eu, sendo perfeito, a minha esposa perfeita, nasceu um filho com síndrome de Down, autista, ou nasceu cego, surdo, mudo? Por que isso? O Espiritismo explica, porque nós temos um passado espiritual que às vezes traz aquilo de volta, né? Tudo aquilo que a gente aonde a gente vai, a gente carrega nas nossas dívidas, né? Então, a gente sabendo de tudo isso, a gente aprendeu também com o próprio cristianismo que o amor cobre a multidão dos pecados. Todo bem que nós fazemos em algum lugar é nosso advogado em toda parte. Então nos mostra a necessidade de a gente se envolver com o bem. Então, gente, para o Espiritismo, o importante é o que Jesus ensinou para nós. É o ensinamento dele. Porque a moral do Espiritismo é a mesma do Cristo. É a mesma do Cristo. Aquilo que Jesus falou, que o Espírito da Verdade ia ensinar coisas que eles não suportavam naquela época e reviver os ensinamentos do Cristo. O Cristo sabia que os ensinamentos deles, muitos iam ser deturpados, muitos iam ser esquecidos e precisavam ser revividos novamente. E coisas que ele não pôde ensinar naquela época, através do Espiritismo, foi ensinado. Mediunidade, a própria reencarnação, a vida no mundo espiritual. O que tem no mundo espiritual? As colônias, né? Os umbrais, as casas de transição, as trevas, as colônias alcandoradas do mundo espiritual. Então o Espiritismo vem nos revelar que a casa do Pai tem muitas moradas. Então ele nos tira essa ideia de que Jesus morreu na cruz e apagou os nossos pecados. E nós continuamos a pecar, continuamos a pecar. Na realidade, Jesus sabia disso. Mas ele fala, né? Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Todos nós somos ovelhas do rebanho de Jesus. Todos nós. Nós podemos falhar o máximo, mas vamos ter outra oportunidade. Vamos ter outra oportunidade, com certeza. Por isso nós vamos gastando corpos. Vamos gastando corpos. A cada reencarnação, nós vamos perdendo o corpo, o material, voltamos para o mundo espiritual. Como está lá no Eclesiastes, né? Lembra-te que tu és pó e ao pó retornará. Quer dizer, lembra-te que o teu corpo é pó e ao pó retornará. E o espírito volta a Deus que o deu. Então o importante é o espírito. É por isso que Jesus nos chama a atenção, né? Ajuntai tesouro onde a traça não rói, o rato não rói, onde a ferrugem não come. Que são os tesouros imperecíveis que nos acompanham pela eternidade. Isso é que é o mais importante. Que às vezes nós ficamos aqui feito um maluco querendo ajuntar tesouro aqui na terra e de repente vamos embora e não levamos nada, nem o corpo. Nem o corpo. Nós temos direito a ter conforto, a procurar melhorar a nossa vida? Temos. Estudar, trabalhar, progredir, evoluir? Temos. Mas nós temos que saber disso. Nós estamos aqui temporariamente. O nosso corpo tem tempo de duração. Mas o nosso espírito não. Este é imortal. Temos que cuidar muito bem do nosso corpo para que ele dure bastante. Para que ele dure o máximo. Mas ele é temporário.
uma hora ele para de funcionar. Agora, o nosso espírito, essa essência que está dentro desse corpo, que fala, que ri, que chora, que tem sentimento, esse é imortal, gente. Isso que Jesus veio mostrar na ressurreição dele, quando ele veio por aí e apareceu em vários locais para demonstrar isso, né? Que a vida continua. Então nós temos que ter fé nessa vida futura. Temos que ter fé em Deus. Que quando a gente tem essa certeza que a vida continua, que Deus cuida de nós, a gente passa por aflições, a gente passa por sofrimento, mas não cai. Sabe que aquilo vai passar. Quantas pessoas hoje estão chegando numa fase da vida e cometendo suicídios? Por que isso? Porque eles não têm esse conhecimento. Eles acham que a vida é isso aqui. Então, de repente, a pessoa vai chegando numa fase da idade, surgem os problemas. Aí ele fala, o que tem pela frente? O que vem pela frente agora? Velhice, doenças e a morte. Por que eu vou esperar? Vamos embora já. E aí ele comete um ledo engano de matar o corpo e descobrir depois, de lá que ele continua vivo, com os problemas multiplicados. Então o Espiritismo ele acaba sendo o quê? Um antídoto contra isso, porque ele nos mostra que nós somos imatáveis, como diz um ex-ministro aí. Nós não morremos nunca, só o corpo. Eu estava vendo esse dia atrás um grande ator do passado, aí, talvez alguém já chegou a conhecer, né? O Alain Delon, um sujeito francês, se não me falha a memória, muito bonito, né? Um galã, e hoje está com 80 e tantos anos, muito doente, né? E ele entrou na justiça para quê? Para ter o direito de se matar. Se ele tivesse o conhecimento de que a vida continue, talvez ele não fizesse isso. Talvez se os políticos tivessem certeza que tudo que eles fazem tem consequência, que eles não vão levar nada daqui e que vão ter que prestar conta de tudo, talvez não fizessem o que fazem. Mas muitas pessoas acreditam que vamos aproveitar que não tem mais. Não acreditem nisso. A vida continua. A vida continua. Então, para o judaísmo, Páscoa, liberdade física. Foi o que eles tiveram quando saíram do Egito. Para o cristianismo, liberdade, a vida que Cristo nos deu. Para o espiritismo, liberdade espiritual é o mais importante. Mesmo porque tem gente que passa, às vezes, a vida inteira sofrendo. Na cama, num leito de dor. Mas vai ser liberto. Uma hora ele vai embora. Acabou. Aquele sofrimento que ele passou foi o resgate, foi a limpeza, mas tudo passa. Então, gente, vamos guardar de Jesus, que é o mais importante, os ensinamentos dele. Vamos colocar em prática o que ele ensinou. Vamos nos lembrar da importância do perdão, que foi um dos ensinamentos mais importantes que ele passou para a gente. Perdoe não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quem perdoa 490 vezes, perdoa sempre. Porque quem não perdoa, fica amarrado no outro, fica acorrentado, não prospera, fica depressivo, atrai enfermidades, atrai obsessores, espíritos trevosos, espíritos maus, espírito doente, vai ficar ao lado dele. E quando ele desencarna, ele vai sofrer as consequências disso. Porque não perdoou. E depois vai ter que reencarnar junto com aquela pessoa novamente. Ou ele na sua família, ou você na família dele. Então, por que não perdoar? Então, quando uma pessoa nos fez mal, nos traiu, nos puxou o tapete, nos deu prejuízo, faz aquilo que Jesus ensinou. Orai pelos seus inimigos. Fazei o bem a quem vos faz o mal. Então, toda vez que a gente lembrar daquela pessoa que me prejudicou, em vez de você desejar o mal para ele, deseja o bem. Deus te abençoe.
que você melhore como ser humano, que você se transforme num homem novo. Que assim você se desliga dele e vai cuidar da sua vida, que você já está fazendo demais. Então não guardemos mágoa, ressentimento. Esse é o ensinamento de Jesus. Lá na cruz, uma das últimas coisas que ele faz é falar: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Feito isso, ele expirou. Então, gente, procuremos seguir Jesus. Procuremos andar na luz. Procuremos ter as mãos limpas. Isso é o mais importante. É uma coisa mais importante que Jesus deixou para todos nós, foi os ensinamentos dele. Então é isso que eu queria deixar para todos. Existe a morte, mas não existe mortos. Todos estaremos vivos, aqui ou no mundo espiritual. Como Jesus fala, né? Meu Pai não é Deus de mortos, mas sim de vivos, porque não existe mortos. A morte é só do corpo. Essa é uma das maiores notícias que o Espiritismo nos traz. Não vou morrer nunca. Um dia meu corpo vai parar de funcionar, mas eu estarei vivo. Eu continuarei. Eu vou seguir. Eu vou evoluir. Vai chegar um dia em que nós seremos espíritos bons, espíritos de segunda ordem. Só vamos nos envolver com o bem. Vai chegar uma hora em que nós vamos ser espíritos puros. Aí não vamos precisar mais reencarnar. Essa é a ressurreição no reino dos céus, que Jesus falou. Então, que Jesus nos abençoe, continue a nos abençoar, continue a ser o nosso modelo e guia, como o Espiritismo preconiza, né? Jesus é o nosso modelo e guia. Então, vamos refletir sobre isso. Então, que Ele nos abençoe todos os dias da nossa vida. Então, vamos fechar agora os nossos olhos e vamos agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui nesta época tão conturbada em que a Terra está se transformando num mundo de regeneração. Toda essa turbulência vai passar, como passam as tempestades. Então, que Jesus seja sempre o nosso modelo e guia. Em todos os momentos da nossa vida, quando nós estivermos em dificuldades, nos lembremos de Jesus. O que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar? O que Ele recomendaria? Fazendo assim, seguindo Jesus, não erraremos nunca. Mestre amado Jesus, nos abençoe e nos ampare, hoje, agora e sempre. Que assim seja para todos nós.